O Ano Novo sempre foi uma festa muito especial, daquelas que fazem os olhos das pessoas brilharem de alegria e esperança. Para muita gente, é um momento mágico que traz a chance de começar tudo de novo, principalmente quando o ano que passou não foi dos melhores. É uma noite única, cheia de energia positiva, onde as pessoas acreditam que seus desejos têm um poder todo especial. Todo mundo vê o Ano Novo como aquela oportunidade perfeita para virar a página do livro da vida e começar um novo capítulo, cheio de possibilidades melhores. Mas a vida às vezes nos mostra seu lado mais cruel, e até mesmo uma noite tão especial e mágica pode se transformar em tragédia. Foi exatamente isso que aconteceu na pequena cidade de Fillmore, na Califórnia. Os moradores de lá sempre foram apaixonados pela festa de Ano Novo, com suas comemorações animadas, fogos de artifício coloridos iluminando o céu e pessoas celebrando nas ruas. Mas o ano de 2003 mudou tudo isso para sempre, deixando uma marca dolorosa que nunca mais seria esquecida pelos habitantes daquela cidade acolhedora. Logo na manhã do primeiro dia daquele ano, algo terrível aconteceu. Encontraram o corpo de uma jovem dentro de um bueiro, embaixo de uma das estradas da cidade. Era Valerie Zavala Wilson, uma menina de apenas 19 anos. Os policiais começaram a investigar e encontraram algumas pistas importantes, e no final, foi um exame de DNA que ajudou a descobrir quem tinha cometido aquele crime terrível. Fillmore era o tipo de cidade pequena e tranquila onde todo mundo se conhecia pelo nome. Era um lugar onde as famílias moravam há gerações, passando suas casas e negócios de pais para filhos. A maioria das pessoas tinha suas próprias terras, onde plantavam todo tipo de fruta, limões suculentos, laranjas doces, abacates cremosos e muitas outras frutas e vegetais frescos. Também cultivavam mudas de árvores para vender. Com seus 13 ou 14 mil habitantes, Fillmore sempre foi vista como um cantinho seguro e pacífico para se viver, daqueles lugares onde as pessoas nem precisavam trancar as portas de casa. Em 2002, uma dessas moradoras era Valerie Zavala Wilson, uma jovem cheia de vida de 19 anos. Ela tinha nascido em 20 de agosto de 1983, na cidade de Santa Clara. Vinha de uma família unida, com duas irmãs, Jessica e Kirsten, e um irmão chamado Kevin. Seus pais, Michelle e Kevin Zavala Wilson Sr., eram completamente dedicados aos filhos e faziam de tudo para dar o melhor para eles. Na verdade, eles eram praticamente adolescentes quando Valerie nasceu. Michelle tinha acabado de fazer 16 anos e Kevin tinha 18. Os dois trabalhavam muito para garantir uma vida boa para a família, e por isso Valerie, sendo a filha mais velha, acabou ajudando muito a cuidar dos irmãos mais novos. A família decidiu se mudar para Fillmore em 1990. Kevin e Michelle queriam um lugar mais tranquilo para criar os filhos, longe da agitação das cidades grandes. Eles sonhavam que Valerie, Jessica, Kirsten e Kevin Jr. pudessem ter uma infância mais livre e segura, onde pudessem andar de bicicleta pela rua, brincar com os amigos sem preocupação e aproveitar cada momento da infância. Durante seus anos de escola, Valerie se destacava como líder de torcida, mas nunca deixou os estudos de lado. Ela era uma aluna dedicada e estudiosa, tanto que se formou no ensino médio com notas excelentes. Seu esforço foi recompensado quando conseguiu entrar na Universidade Estadual de San José, que tem orgulho de ser a universidade mais antiga de toda a costa oeste dos Estados Unidos. Foi como se o destino tivesse feito um círculo completo, já que a universidade ficava pertinho de Santa Clara, a cidade onde ela tinha nascido. Na universidade, Valerie era superativa e participava de tudo. Além de entrar para uma irmandade feminina, ela continuou sendo líder de torcida e ainda arrumava tempo para participar do governo estudantil. Quem conhecia ela da escola e da faculdade sempre dizia a mesma coisa. Valerie estava sempre sorrindo, tinha algo de especial nela, era muito charmosa e tinha um jeito sincero e carinhoso de tratar todo mundo. Ela fazia amigos com muita facilidade. Seu bom humor e simpatia naturalmente atraíam as pessoas. As pessoas mais próximas contavam que Valerie tinha uma personalidade forte e determinada. Quando colocava algo na cabeça, ia até o fim para conseguir, sem desviar do caminho escolhido. Em 2002, ela estava no segundo ano da faculdade e estudava com toda a dedicação para realizar seu grande sonho de ser professora. Foi a primeira pessoa da família a chegar à universidade, e isso era motivo de muito orgulho. Valerie queria muito conquistar sucesso na vida, não só por ela mesma, mas também para honrar sua família. Mas o destino tinha outros planos, e sua vida foi brutalmente interrompida nas primeiras horas de 2003. Na manhã do dia 1º de janeiro, por volta das 11h30, a polícia de Fillmore recebeu uma ligação com uma notícia terrível. Tinham encontrado o corpo de uma jovem. Foi uma descoberta totalmente por acaso.
Um garoto de 15 anos estava caminhando por uma estrada secundária que passava ao lado de pomares quando um caminhão passou tão perto da beira da estrada que ele teve que pular para o lado para não ser atingido. Quando pulou, acabou parando perto de um bueiro e, movido pela curiosidade juvenil, olhou dentro dele. O que viu ali ficaria para sempre marcado em sua memória. Deitado no concreto frio estava o corpo parcialmente nu de uma jovem. Assim que o adolescente ligou para a emergência, a polícia e uma ambulância correram para o local. Infelizmente, já não havia mais nada que pudessem fazer. A jovem já estava sem vida. Os investigadores notaram que o sangue ainda estava úmido, o que indicava que a morte tinha acontecido há pouco tempo. O corpo estava deitado sobre o lado esquerdo e parcialmente coberto com galhos de cipreste, como se alguém tivesse tentado escondê-lo às pressas. O local onde encontraram a jovem era bem afastado da cidade, e foi quase um milagre terem descoberto o corpo tão rápido. Os investigadores logo perceberam que aquele bueiro não era o lugar onde o crime tinha acontecido. A vítima tinha sido morta em outro lugar e depois levada para lá. Provavelmente o assassino pensou que seria um bom esconderijo. Os galhos de cipreste também não eram por acaso. Alguém tinha levado até lá especialmente para cobrir o corpo. A jovem estava parcialmente sem roupa, com a blusa levantada. Se ela estava usando calças ou saia na noite anterior, essas peças não foram encontradas no local. Também faltava um brinco em uma das orelhas, e havia marcas de sangue ali, o que fez os detetives pensarem que a joia podia ter sido arrancada durante uma luta. Olhando para a vítima, dava para ver que ela vinha de uma família que tinha condições. Suas unhas estavam pintadas com muito cuidado e o cabelo estava bem arrumado. Claramente não era uma pessoa em situação de rua. Tudo indicava que tinha sido um assassinato intencional, não um acidente como um atropelamento, e os investigadores suspeitavam que tinha relação com violência sexual. Os policiais sabiam que identificar a vítima podia ser difícil, já que não encontraram bolsa, documentos ou celular. Mas havia várias tatuagens no corpo dela, e eles esperavam que isso pudesse ajudar a descobrir quem era. A polícia isolou toda a área do crime e começou o trabalho minucioso de coletar evidências e tirar fotos, começando das bordas do local até chegar ao centro. Não encontraram muitas pistas que pudessem levar ao assassino, mas acharam uma coisa importante: uma marca muito clara de uma bota no chão. Naquele momento em que não tinham praticamente nada, nem sabiam onde o crime tinha acontecido nem quem era a vítima, aquela marca parecia uma pista promissora. A identificação da jovem aconteceu mais rápido do que esperavam. Os investigadores pensaram que se procurassem entre os moradores das cidades próximas que não tinham voltado para casa depois da festa de Ano Novo, encontrariam alguma família que tivesse registrado um desaparecimento. E estavam certos. A polícia de Fillmore informou que naquela mesma manhã uma família da cidade tinha registrado o desaparecimento de Valerie Zavala Wilson, de 19 anos, e a descrição batia com a da jovem encontrada. Chamaram os familiares para fazer a identificação e mostraram as fotos das tatuagens da vítima. Quando os pais viram as fotos, souberam na hora que sua Valerie não estava mais viva. Foi como se o tempo tivesse parado para eles naquele momento. Conversando com a família, os detetives descobriram que a jovem estudava na universidade e morava no alojamento estudantil em São José, mas sempre voltava para casa nas festas para passar tempo com a família e os amigos. Em dezembro de 2002, ela tinha feito mais uma vez aquela longa viagem de São José até Fillmore. Como sempre fazia, planejava passar o ano novo na casa de sua amiga de longa data, Denise, que todo ano organizava uma festa para os amigos. Era uma tradição que Valerie nunca perdia. No dia seguinte, primeiro dia do ano, ela tinha combinado de se encontrar com a família e passar o resto do dia com eles. Quando todos acordaram por volta das 9 horas da manhã de 2003, ficaram preocupados ao ver que Valerie não estava em casa. Ninguém poderia imaginar a terrível descoberta que estava prestes a acontecer algumas horas depois. Naquela manhã, enquanto a família fazia suas atividades normais do dia, Michelle, a mãe de Valerie, tentou várias vezes falar com a filha pelo celular, mas todas as ligações ficaram sem resposta. Quando se passaram mais 2 horas e Valerie continuava sem dar notícias nem responder a nenhuma chamada, a família começou a entrar em desespero. Todo mundo conhecia bem o jeito dela, podia até se atrasar 10 minutinhos, mas nunca 2 horas inteiras. Ela sempre foi muito respeitosa com o tempo dos outros, e se acontecia algum imprevisto, logo avisava. O que a família Zavala Wilson não sabia é que, no exato momento em que foram à polícia relatar o desaparecimento dela, o corpo de Valerie já tinha sido encontrado. 2 dias depois de levarem o corpo para a autópsia, os resultados chegaram trazendo detalhes terríveis sobre o que tinha acontecido. O médico legista descobriu que Valerie tinha morrido por asfixia,
Seu pescoço tinha marcas bem claras que provavam isso. Uma das suas orelhas, justamente a que estava sem o brinco, tinha o tímpano gravemente machucado. A jovem também tinha sido atacada várias vezes na cabeça com algum objeto pesado. Dava para ver que tinha acontecido uma luta muito violenta. Valerie tinha lutado com todas as suas forças para se defender. Os investigadores encontraram marcas pelo corpo dela que mostravam que em algum momento ela foi arrastada pelo chão, tanto pelos braços quanto pelas pernas. Mesmo tendo sido encontrada sem parte das roupas, ficou claro que ela lutou bravamente contra seu atacante, e talvez tenha sido exatamente por isso que ele decidiu matá-la. A família de Valerie não conseguia entender como isso tinha acontecido. Ela era uma menina doce e amigável, não andava com gente perigosa, nunca usou drogas e não tinha nenhum inimigo. Para tentar descobrir quem poderia ter feito uma coisa tão terrível, os policiais começaram a juntar as peças do quebra-cabeça, tentando entender exatamente onde Valerie estava na noite de 31 de dezembro e com quem ela tinha estado. Como já sabemos, naquela noite ela foi para uma festa na casa de sua amiga Denise Hurtado, saindo de casa às 20h30. Durante a festa, ela manteve contato com a família várias vezes. À meia-noite, fez sua última ligação dizendo que logo voltaria para casa, mas antes precisava dar uma carona para uma amiga, já que ela estava sóbria e tinha bebido bem pouco, diferente da amiga. Os investigadores foram conversar com Denise Hurtado para saber quem mais estava na festa. Denise deu uma lista com o nome de todos os convidados e contou que a noite tinha sido super tranquila, sem nenhuma briga ou confusão. Todo mundo só estava se divertindo. Ela também passou para os detetives o telefone da amiga que Valerie ia levar para casa depois da festa, uma moça chamada Ana Enojosa. Quando os policiais falaram com Ana, ela contou que tinha bebido demais naquela noite e Valerie, sempre prestativa, se ofereceu para dirigir o carro dela e levá-la em casa, prometendo devolver o veículo no dia seguinte. Mas aí descobriram que não era só Ana que estava no carro, tinha mais uma pessoa junto, Samuel, ou como todos chamavam, Sami Puebla, um rapaz de 17 anos. Valerie conhecia ele através da sua irmã mais nova Jéssica. Os dois estudavam juntos e eram amigos. Claro que os policiais logo foram conversar com Samuel Puebla, e ele confirmou que Valerie tinha dado carona para ele também. Segundo Samuel, primeiro eles deixaram Ana em casa e depois foram para a casa dele. Quando chegaram, ele agradeceu Valerie pela carona e essa foi a última vez que a viu. Ele também contou um detalhe importante. Antes dele descer do carro, Valerie atendeu uma ligação. Ela falou rapidinho, só disse que logo estaria lá, e desligou. Parecia que ela ia encontrar mais alguém. Agora os detetives sabiam que nos últimos momentos antes de sua morte, Valerie estava dirigindo o carro da amiga Ana. Mas ninguém sabia onde esse carro estava. Como dava para imaginar, Valerie nunca chegou a devolver o veículo como tinha combinado. Os policiais agora tinham duas missões: encontrar suspeitos e achar esse carro, que podia ter pistas importantes do crime. Eles espalharam avisos pela cidade sobre um Toyota Corolla preto modelo 2013 e não demorou muito. Já no dia seguinte, alguém avisou que tinha visto um carro igual parado no estacionamento de uma lojinha em Filmore. O detetive José Rivera foi até lá com uma equipe especializada em buscar provas, e a primeira coisa que chamou a atenção dele foram as coisas dentro do carro. Tinha duas bolsas, sapatos, um cobertor e o mais importante, no banco de trás estava uma jaqueta e uma blusa azul listrada, exatamente as roupas que Valerie estava usando na festa de Ano Novo. Os peritos também encontraram marcas em uma das portas e no apoio de braço do meio que mostravam que tinha acontecido uma luta dentro do carro. O Toyota estava estacionado bem na frente da loja. Normalmente, lugares assim têm câmeras filmando a entrada, então os detetives foram falar com o dono da loja para ver as gravações. Mas eles não tiveram sorte. O dono contou que a câmera estava quebrada naquela noite. Mesmo assim, os investigadores acharam que aquele lugar não tinha sido escolhido por acaso. Descobriram que a loja ficava muito perto da casa do ex-namorado de Valerie, Isaac Flores. Por que isso era importante? Lembra que Samuel Puebla falou que Valerie tinha atendido uma ligação antes dele descer do carro? Pois é, conversando com as amigas dela, os detetives descobriram que depois da festa ela planejava encontrar Isaac Flores. Não foi difícil ligar uma coisa com a outra, e Flores virou suspeito. Isaac e Valerie tinham namorado por muito tempo, uns 4 ou 5 anos antes dela morrer, quando ela ainda morava em Filmore. As amigas contaram que ele foi o primeiro amor dela. Depois que terminaram, continuaram amigos, falavam por telefone e quando Valerie visitava Filmore nos fins de semana e feriados, às vezes até se encontravam. Mas quando ainda estavam juntos, o namoro era complicado porque Flores tinha muito ciúme.
Os policiais chamaram o suspeito para conversar e ele confirmou que quando Valerie veio para Fillmore, ela entrou em contato dizendo que queria encontrar com ele durante a festa. Ela ligou 3 vezes para ele, uma delas às 0h40. Eles conversaram por uns 7 minutos e combinaram que ela passaria na casa dele quando a festa acabasse. Mas ela nunca apareceu. Ele disse que ligou para ela às 2h da manhã, mas ela não atendeu. De manhã, tentou ligar de novo, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Isaac Flores não tinha como provar onde estava na hora do crime. Ele podia estar falando a verdade, mas também podia estar mentindo, então continuava sendo suspeito. Alguns dias depois do assassinato de Valerie, os policiais receberam outra pista importante. Eles tinham feito um pedido na TV e nos jornais para que as pessoas ajudassem com informações, e um casal procurou a polícia. Eles contaram que estavam passando de carro pela South Mountain Road por volta das 9h da manhã do dia 1º de janeiro, perto do lugar onde depois encontraram o corpo de Valerie. Eles viram uma van bem diferente, de uma cor verde-água que chamava atenção, e ao lado dela estava um homem jovem, latino-americano, que parecia ter uns 20 e poucos anos e mais ou menos 1,70 a 1,72 metros de altura. As testemunhas lembravam que ele era um pouco gordinho, com uma barriguinha. Quando passaram pelo carro dele, a porta da van estava aberta. Os detetives chamaram um desenhista especial da polícia para trabalhar com as testemunhas, e seguindo a descrição delas, fizeram um desenho de como seria esse suspeito. Pelo lugar onde as testemunhas viram ele, existia uma boa chance de ser o assassino de Valerie. A polícia divulgou esse desenho na TV e nos jornais e ofereceu uma recompensa de $1.000 para quem desse informações que ajudassem a prender o criminoso. Cerca de uma semana depois, outro casal procurou a polícia. Eles tinham visto o desenho nas notícias e lembraram que tinham visto alguém parecido. Esse casal estava voltando para casa nas primeiras horas do dia 1º de janeiro, depois da festa de Ano Novo. No caminho, eles passaram pela loja onde depois encontraram o carro que Valerie estava dirigindo. Eles notaram um homem parado perto do Toyota preto. A descrição que esse segundo casal fez do homem batia certinho com o que o primeiro casal tinha contado, o que deixou os investigadores ainda mais interessados nessa pista. Disseram que era um homem jovem e corpulento, aparentando pesar cerca de 90 quilogramas. Este casal também se lembrou das roupas que o criminoso vestia. Segundo eles, ele usava uma jaqueta universitária estilo bomber, no peito era de cor escura e as mangas eram claras, brancas ou cinza claro. Estava escuro, então não conseguiram ver seu rosto. Em 6 de janeiro, outro detetive que deveria investigar o assassinato de Valerie Savala Wilson voltou de férias para a delegacia. Ele foi informado sobre o caso e contaram que Samuel Puebla e Isaac Flores poderiam ter sido os últimos a ver a garota no dia de seu assassinato, e ele reconheceu um desses nomes. Acontece que em dezembro de 2002, ele havia interrogado Samuel Puebla, o rapaz que Valerie deu carona após a festa de Ano Novo. O policial o havia questionado sobre um roubo que ele cometeu. Puebla invadiu uma casa depois da meia-noite, quando os moradores estavam dormindo dentro, e roubou equipamentos eletrônicos e objetos pessoais. Mais tarde, ele confessou sua culpa e disse que separou todos os itens roubados e jogou fora o que não tinha valor para ele em uma lixeira no estacionamento de uma das igrejas de Fillmore, a Igreja de São Francisco de Assis. Considerando que Sammy Puebla já tinha problemas com a lei, ele se tornou o principal suspeito. Ele mesmo admitiu ter sido um dos últimos a ver a garota com vida. Geralmente os criminosos são atraídos pelos mesmos tipos de coisas e lugares, então os detetives achavam que se Puebla estivesse envolvido no assassinato de Valerie, ele poderia ter descartado alguns itens importantes na mesma lixeira, itens que poderiam ajudar a polícia a ligá-lo ao assassinato dela. Por sinal, essa igreja ficava bem ao lado da loja onde foi encontrado o Toyota da amiga de Valerie, Ana. Surgiu a questão: será que Samuel Puebla seria tolo o suficiente para usar novamente a mesma lixeira sobre a qual ele já havia contado à polícia anteriormente? No dia 7 de janeiro, depois de juntar várias informações suspeitas, os policiais conseguiram um mandado judicial que permitia fazer uma busca completa na casa onde morava Samuel Puebla, que tinha 17 anos na época. O mandado também autorizava a coleta de uma amostra do DNA dele. Sem perder tempo, no mesmo dia, eles foram até a casa dele. Primeiro, coletaram uma amostra da saliva do suspeito e depois vários policiais começaram a revistar toda a casa procurando por qualquer tipo de evidência que pudesse estar relacionada ao crime. Uma das coisas mais importantes que eles estavam procurando era algo relacionado à marca de sapato que a polícia tinha encontrado perto do local onde o corpo de Valerie, que tinha 19 anos, foi descoberto. Essa pegada era uma evidência muito importante porque poderia ligar diretamente o criminoso ao assassinato. Por isso,
Os detetives perguntaram a Samuel qual calçado ele estava usando na noite da virada do ano, entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. Ele apontou para um par de tênis e os policiais imediatamente recolheram os sapatos para fazer análises detalhadas. Quando os policiais entraram no quarto de Samuel Puebla, ficaram chocados com o que encontraram. As descobertas sugeriam que o adolescente de 17 anos tinha um comportamento muito perturbador de seguir e perseguir mulheres. Como já foi mencionado, em dezembro ele tinha invadido uma casa mesmo com as pessoas dormindo dentro dela. Os investigadores descobriram que este não tinha sido um caso isolado de invasão. Parecia que Samuel sentia uma espécie de prazer com o perigo dessas situações. Em vários lugares do quarto, especialmente na comoda, a polícia encontrou uma quantidade assustadora de roupas íntimas femininas. Ele roubava essas peças de roupa das casas que invadia e as guardava como se fossem troféus de suas ações criminosas. Além disso, os policiais também encontraram diversos telefones celulares que, como descobriram depois, pertenciam a mulheres que moravam na região. Ele mantinha todos esses objetos como uma forma de recordação de seus crimes. Durante a busca na casa, o detetive Rivera decidiu levar o suspeito para fora para fazer mais algumas perguntas. Foi direto ao ponto e questionou se em algum momento tinha acontecido algo mais íntimo entre ele e Valerie. Samuel negou rapidamente, dizendo que eles mal se conheciam, que nem eram amigos de verdade. Foi então que o detetive Rivera usou uma estratégia. Contou que a polícia já tinha feito uma visita ao estacionamento da igreja de São Francisco, justamente perto daquela lixeira que ele costumava usar, e que tinham encontrado várias coisas muito interessantes por lá. O detetive estava tentando fazer com que ele mudasse sua versão da história e talvez até confessasse o crime. O suspeito começou a suar muito, mesmo não estando calor naquele dia. Como o detetive Rivera já imaginava que aconteceria, Samuel acabou tendo que mudar sua história. No primeiro interrogatório, ele tinha dito que quando pararam na casa dele, Valerie tinha dado um abraço rápido nele e ido embora. Agora, ele mudava a versão. Disse que tinha tentado beijar a garota dentro do carro, mas ela tinha empurrado ele. Segundo Peb, ele tinha se sentido muito idiota depois disso e desistido de tentar qualquer coisa com Valerie. O detetive Rivera então revelou que tinham encontrado saliva nos seios da vítima e perguntou se essa saliva poderia ser dele. Ao ouvir isso, mais uma vez Samuel mudou seu depoimento. Dessa vez, ele confessou que logo depois que saíram do carro, começou a rolar um clima entre eles, que eles se beijaram e depois foram até o estacionamento da igreja, onde segundo ele tiveram relações sexuais com consentimento. Claro que o detetive não acreditou nessa nova versão da história. Ele questionou por que Samuel tinha mentido 3 vezes diferentes sobre o que aconteceu naquela noite. Samuel respondeu que não tinha contado a verdade porque queria proteger a reputação de Valerie, já que ele era menor de idade e ela uma adulta, e não queria que as pessoas pensassem mal dela, especialmente agora que ela estava morta. O detetive Rivera sabia que essa também era mais uma mentira. O médico legista tinha confirmado que não havia sinais de que a vítima tinha tido relações sexuais com ninguém na noite do assassinato. Na verdade, tinham tentado cometer crimes sexuais, mas o criminoso não tinha conseguido. Depois de um tempo de conversa, Samuel Puebla disse que estava com frio e pediu ao detetive para pegar um agasalho para ele. Quando Rivera entrou na casa para buscar a roupa, pegou a primeira jaqueta que viu no quarto dele. Era justamente uma jaqueta universitária com a parte do meio escura e as mangas claras, exatamente igual a que as testemunhas tinham descrito ter visto no jovem perto do Toyota Camry preto. O detetive encontrou uma pequena mancha de sangue no lado esquerdo do peito da jaqueta. Imediatamente, a peça de roupa foi embalada com cuidado e enviada para análise. Se os testes mostrassem que aquele sangue era mesmo de Valerie, seria uma das provas mais fortes da culpa de Samuel. Afinal, se realmente tivesse acontecido algo consensual entre eles como ele dizia, seria muito difícil explicar como o sangue dela tinha ido parar na jaqueta dele. Enquanto esperavam os resultados dos exames do laboratório, os policiais continuaram trabalhando intensamente no caso. Eles não queriam se apressar para prender o suspeito porque queriam ter certeza absoluta de que tinham provas suficientes para mantê-lo preso. Os primeiros resultados que chegaram foram dos testes dos calçados, e confirmaram que o padrão dos tênis do suspeito era igual ao da pegada encontrada perto do corpo, o que provava que Samuel tinha estado no local onde encontraram Valerie. Alguns meses se passaram até que finalmente a polícia recebeu os resultados dos testes da jaqueta. O especialista confirmou o que eles suspeitavam. A mancha de sangue tinha o mesmo DNA de Valerie Sovel Wilson. E para completar todas as evidências, a análise mostrou que a saliva encontrada no corpo dela também era do principal suspeito. No dia 3 de julho de 2003, 6 meses depois do assassinato,
os policiais finalmente fizeram a prisão. Eles pararam o carro de Samuel Puebla, que já estava com 18 anos, e o levaram sob custódia. Mesmo com todas as provas, ele continuou negando que tinha matado Valerie. O juiz do caso negou o pedido de fiança, então ele teve que esperar pelo julgamento na prisão preventiva. Quando as pessoas da cidade descobriram que Samuel Puebla, que sempre foi considerado um aluno exemplar, jogava no time de rugby da escola e até tinha sido eleito rei do baile de formatura, estava sendo acusado de assassinato, ficaram completamente chocadas. Ninguém conseguia acreditar que uma pessoa assim tinha vivido no meio deles todo esse tempo. Todo mundo gostava dele, ele tinha muitos amigos e nada em seu comportamento indicava que ele tinha esse lado tão obscuro de sua personalidade. Um detalhe particularmente perturbador é que 6 dias depois do assassinato de Valerie, quando foi realizado o funeral dela na igreja de São Francisco, provavelmente o mesmo local onde ela tinha sido morta, seu assassino estava lá, entre as 300 pessoas presentes. Mais chocante ainda, durante o funeral, ele teve a audácia de abraçar e consolar a irmã mais nova de sua vítima, que estudava na mesma turma que ele. O julgamento começou um mês depois, no dia 9 de julho de 2004. Mesmo com uma quantidade enorme de provas contra ele, como a marca dos seus tênis encontrada no estacionamento e perto do bueiro, sua saliva no corpo de Valerie, o sangue dela na jaqueta dele, e o fato de ter jogado a lingerie e o brinco dela na mesma lixeira que já tinha usado antes, ele continuou se recusando a se declarar culpado pelo crime. Durante o julgamento, o promotor apresentou aos jurados uma reconstrução detalhada do crime, baseada em toda a investigação. Ele explicou que tudo começou quando Valerie e Samuel ficaram sozinhos no carro. Nesse momento, o jovem tentou beijar a garota. Quando ela deixou claro que não queria nada com ele e o rejeitou, Samuel ficou tomado por uma fúria intensa. Ele partiu para cima dela e começou uma luta violenta dentro do veículo. Em meio à briga, ele apertou o pescoço dela com tanta força que Valerie perdeu a consciência, mas ela não ficou desacordada por muito tempo. Quando Valerie voltou a si, percebeu que estavam em um lugar diferente, o estacionamento da igreja. Em um ato de desespero, ela conseguiu sair do carro e tentou correr para escapar. Mas Samuel alcançou e desferiu um golpe tão forte na cabeça dela que chegou a romper seu tímpano. Logo depois, ele tentou cometer crimes sexuais, mas mesmo machucada, Valerie reuniu todas as forças que ainda tinha e continuou lutando contra ele. Essa resistência deixou Samuel ainda mais enfurecido. Ele começou a bater nela várias vezes e, por fim, a estrangulou até a morte. Depois de matar Valerie, Samuel Puebla começou a tentar esconder as evidências do crime. Primeiro, ele pegou o brinco que tinha arrancado dela durante a luta e a lingerie da vítima e jogou tudo na mesma lixeira que já tinha usado em crimes anteriores. Em seguida, escondeu temporariamente o corpo da jovem em um local próximo à igreja. Não satisfeito em deixar o corpo ali, ele moveu o Toyota da Ana, amiga de Valerie, até o estacionamento de uma loja próxima. Depois disso, voltou caminhando para sua casa como se nada tivesse acontecido. Mas ele não tinha terminado. Pegou sua van e retornou à igreja para buscar o corpo de Valerie. Ele a levou para um lugar onde achou que ninguém jamais a encontraria e, para tentar garantir que o corpo ficasse bem escondido, ainda o cobriu com vários galhos. O julgamento de Samuel Puebla se estendeu por aproximadamente um mês, com várias testemunhas e evidências sendo apresentadas. No entanto, quando chegou a hora da decisão, os jurados precisaram de apenas 6 horas de discussão para chegarem a uma conclusão. Todos concordaram unanimemente que ele era culpado de assassinato em primeiro grau. Por causa da sua idade, ele tinha 17 anos quando cometeu o crime. A lei não permitia que ele fosse condenado à pena de morte. Mesmo assim, em setembro de 2004, ele recebeu a pena mais severa possível para seu caso: prisão perpétua sem nenhuma chance de conseguir liberdade condicional. Até hoje, Samuel Puebla continua cumprindo sua sentença em uma das penitenciárias do estado da Califórnia, pagando pelo terrível crime que cometeu.